Aí a gente vai iniciar onde a gente parou, né? A gente está vendo o teorema fundamental do cálculo. Aqui, nessa primeira parte, a gente já finalizou, né? Porém, essa parte do teorema fundamental do cálculo, antes de iniciar as técnicas de integração aqui com vocês, tá? Eu vou passar alguns exercícios daqui, claro, né? Vou responder alguns exercícios. A nossa prova, deixa eu só abrir aqui, ó, plano de ensino. Não sei se vocês observaram aqui a data, né? Mas creio que sim, né? Que a gente fica preocupado com a data da prova. A data da prova já está para o dia 9, tá? Então, no dia 9, vai abarcar tudo que a gente viu até agora, até essa data da prova. Então, aqui, né? Até o dia 2/8, que no caso seria segunda, a gente teria que ver todo esse primeiro assunto, né, de diferenciação, antiderivada, propriedades, teorema fundamental do cálculo e técnicas de integração. Então, se der tempo da gente ver tudo de técnicas de integração, que eu creio que não vai dar, porque não é uma só técnica, né? E não dá para ver em uma só aula, né? Mas vamos tentar aí ver o máximo possível. Mas se esse conteúdo de técnicas de integração não couberem aqui nessa primeira prova, a gente passa para a segunda prova, tá? A segunda prova seria no dia 8/9. Então, o conteúdo eu não vou deixar de colocar na prova, tá? Mesmo que a gente não dê tempo de ver todas as técnicas. Então, se a gente vê uma ou duas, eu vou colocar na prova, tá? Mas eu creio que vai dar tempo. Porque hoje é dia 28. Aí, no dia 30, eu vou postar uma gravação da aula, tá? Para deixar logo aqui de antemão. Dia 30, sexta-feira agora, vou deixar uma gravação, tá? Porque é um momento, como eu falei, né? Vai ter momento excepcional que eu vou ter que deixar uma aula gravada. Por quê? Porque na segunda, no mesmo horário da nossa aula, eu vou estar defendendo a minha dissertação, tá? De mestrado. Então, dia 2 é a minha defesa, nesse mesmo horário, então eu não vou conseguir dar aula. Porém, eu vou deixar uma aula gravada no dia 30 e provavelmente eu vou tentar fazer mais uma gravação, se eu conseguir, até o dia 2, para no dia 4 a gente ter a nossa última aula do conteúdo, né? E na próxima semana, já é no dia 9, a gente ter a nossa prova, tá? Então, eu vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir fazer duas gravações, mas se der para ver todo o conteúdo só no dia 30, da gravação do dia 30 ou 31, né? E outra no dia 2, né? Se der tempo, né? Para compensar a aula do dia 2, desculpa, para compensar a aula do dia 2, que é justamente o dia que eu não vou poder dar aula, tá? Então, nesse dia aqui, eu vou até dispensar as outras turmas, né, que vão vir aí depois da de vocês, que é matemática básica, e outra turma de cálculo 2 à noite, né, porque esse dia aqui vai ser cansativo. E no dia 4 a gente vai ter aula normal, tá? Creio que não seja 4 de julho, feriado? Não. Ou 4 de agosto, desculpa. De agosto, né? Que aqui já estão falando de agosto. Dia 4 de agosto eu creio que não seja, né? Nenhum desses 2 dias. Mas caso caia em algum feriado, tá? As nossas próximas aulas, eu não vou deixar de dar aula, né? Eu vou pelo menos gravar. Mesmo que vocês não acompanhem, eu vou gravar a aula, deixar gravado, tá? Eu não posso deixar de dar aula nesse dia de feriado ou de recesso. Eu vou deixar gravada para vocês não perderem nada, né? E
particularmente, eu odeio feriado, eu odeio recesso. Para mim, o feriado e recesso é sábado e domingo, tá? Por mim, eu abolia. Ah, mas tem que descansar, professor. Beleza, mas cada um tem sua opinião, né? Para mim, eu abolia esse negócio de recesso. Se é feriado, é feriado. E é recesso, é recesso. Agora, botar feriado, aí ponto facultativo, emenda um com o outro, vamos embora. Isso aí, para mim, é perder dinheiro, né? A gente perde dinheiro com esse negócio de ponto facultativo, feriado. Apesar que tem que comemorar, né? Alguns feriados e outros respeitar, né? Religioso. Mas a gente não vai perder a aula, independente de feriado, ponto facultativo, recesso, algo desse tipo, tá? Eu vou deixar gravado, mesmo que vocês não participem aqui comigo ao vivo, beleza? Então vamos ver se a gente consegue ver todas as técnicas até o dia. A gente não vai conseguir até o dia 2, né? Mas até o dia 8, desculpa, o dia 4/8, a gente consegue ver todo esse conteúdo aqui de técnicas de integração, né? Que a gente ainda tem que ver mudança de variável. A gente já viu um pouco, né? A gente já viu a primeira, que é aquela mudança de variável utilizando a técnica de integração pela regra da cadeia, né? De antidiferenciação, né? Regra da cadeia para antidiferenciação. Aqui a gente vai ver integração por partes, né? Potências de funções trigonométricas, substituição trigonométrica, que essa daqui eu creio que seja uma das mais, deixa eu ver, não é mais difícil, mas a gente tem que ter mais conceitos, né? Pré-requisitos para conseguir fazer ela, né? Principalmente a parte de trigonometria. Integração de funções racionais, né? No caso, as frações parciais, integração por frações parciais. A gente vai ver como é que faz isso, porque tem muita gente que tem dificuldade em separar uma fração, né? Unir é fácil, agora separar uma fração, que é fazer o modo inverso, né? A gente vai ver como é que separa funções por frações parciais. E algumas outras, se der tempo, né? Outras substituições, que é trigonométrica, basicamente, né? Utilizar cosseno e seno para substituir numa função onde não envolve seno e cosseno, né? Aí a gente faz a substituição. Vamos lá. Isso tudo aqui a gente já viu, né? Toda essa parte aqui. Porém, a nossa aula de hoje eu vou fazer alguns exercícios utilizando o teorema fundamental do cálculo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu acabei deixando aqui a turma de vocês. Deixa eu abrir aqui o navegador, né? Fica mais fácil para mim. Já tem a canetinha. Aqui, vou abrir o Guidoriz também para mostrar que tem alguns exercícios dele também. Está aqui na página 300. Deixa eu ver aqui. Era mais na frente. Esse teorema do valor médio, eu falei para vocês que eu ia passar dele, né? Teoremas fundamentais do cálculo, a gente viu primeiro, certo? Deixa eu só aumentar aqui. Só para recapitular o que a gente viu. Né? A gente viu o primeiro teorema fundamental do cálculo, certo? Foi esse daqui. Missão. A gente viu o segundo teorema fundamental do cálculo, certo? Que é utilizando aqui a sua antiderivada no ponto B menos a sua antiderivada no ponto A, né? Ou seja, no intervalo de integração. Beleza? Aí a gente viu alguns exercícios, né? Poucos. Eu vou passar aqui, vamos tentar fazer mais alguns. Tá? Aqui já começou as técnicas, né? Deixa eu ver aqui.
Não, aqui não começou não. Mas aqui ele já utiliza assim, ele utiliza aqui a regra da cadeia também, né. Isso aqui é a própria definição da regra da cadeia para antidiferenciação, porém, ela como ela serve, né, pra antidiferenciação, indefinida, né, ou seja, integral indefinida, ela serve também para integral definida, tá. Então deixa eu só, passar aqui um pouquinho. Então olha só, vamos fazer uma questão dessa utilizando aquela regra da cadeia, né, que a gente viu lá nas aulas anteriores, quando a gente tratou de integral indefinida. Deixa eu voltar mais um pouco aqui. Aqui, ó. Então, basicamente, a gente vai utilizar a mesma regra, né, fazendo a derivada de g dx e aqui a composta, né, f de g, f de g de x. E a gente vai obter aqui uma antiderivada da substituição, né? No caso, esse u é a nossa g de x, beleza? E a gente vai fazer a integração da g de a até b, né? Que é justamente esse resultado aqui acima, tá? Então a gente tem que fazer o mesmo processo, né, da definição, porém, utilizando a regra da cadeia, a gente consegue fazer o mesmo processo para integrais definidas, tá? Então, esse caso aqui também funciona para integrais definidas. E é claro, né, se funciona para integral indefinida, vai funcionar para integral definida. Aqui tem um exercício bem rápido, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom, só para encaixar aqui. Beleza. Então, olha só, o que está escrito aqui? Para gente resolver essa integração aqui, certo? Como exemplo, ela é dada como exemplo, integral de 0 até 3 de x, raiz de 1 mais x dx, certo? Essa é a nossa integral. Porém, a gente pode pegar, né, e fazer a substituição da raiz de x, 1 mais x sendo u, né? E se a gente elevar ao quadrado aqui ambos os lados, né? U ao quadrado e a raiz aqui ao quadrado, a gente obtém u ao quadrado é igual a 1 mais x, né? Porque elimina a raiz com esse quadrado. A gente pode fazer isso? Pode. Tá? Pode fazer, que é uma equação, né? Uma igualdade aqui, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, aqui a gente obtém essa outra, né, substituição aqui. Ou seja, se u é igual a raiz de 1 mais x, então x vai ser u ao quadrado menos 1, certo? Utilizando essa mesma substituição aqui, a gente tem que x vai ser u ao quadrado menos 1. Derivando aqui, né? Derivando com relação a u, né? Derivando x aqui, a gente vai ter o quê? Pegando essa daqui, tá? Então, a gente deriva x com relação a x, certo? Derivando x com relação a x. E aqui do outro lado, a gente deriva esse u ao quadrado menos 1, certo? Na verdade, aqui a gente está derivando com relação a u mesmo. Com relação a u. Não é a x não, tá? A gente está derivando aqui com relação a u e aqui com relação a u também, certo? Porque a gente está derivando u. Ah, professor, mas lá no início se eu pegava essa primeira aqui. Tá certo, a gente pode pegar essa daqui e derivar. Só que não é mais fácil eu derivar isso aqui do que isso aqui?
É bem mais fácil, porque aqui eu já tenho a derivada direto de u aqui, ó. Derivada de x du, certo? Aqui vai ficar assim. E aqui a derivada de u ao quadrado menos 1. Derivada de u ao quadrado é 2u, certo? E a derivada de menos 1 é zero, então fica só 2u. Aí eu aplico du aqui desse lado e du aqui desse lado, certo? E esse du some com esse du. Por isso que sobra lá para a gente só o dx igual a 2u du. Beleza? Então, a gente fez a substituição. Mas, nesse caso aqui agora, quando a gente faz a substituição da variável, a gente tem que fazer a substituição também do intervalo, né? Porque não sei se vocês viram aqui, né? A gente tem que fazer a substituição também do intervalo, já que a gente tem a função composta aqui, né? Então, se a gente tem que x é zero, né? Substituindo aqui, né? X é zero, certo? Então, a gente vai ter que, nesse caso, o u vai ser 1. Por quê? Para x igual a zero, u vai ser 1. Então, aqui, ó, vamos pegar essa daqui, que é mais fácil, né? Vou até trocar de cor aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, substituição, né? É mais fácil. A primeira forma. Então, aqui, ó, se eu substituir x por zero, vai ficar 1 raiz de 1 mais zero ao quadrado. Raiz de 1 mais zero. Só que raiz de 1 mais 0 é 1. Raiz de 1 é 1. Então, u é igual a 1. Beleza? Tranquilo aí? Eu só substituir aqui nessa expressão, nessa função aqui, certo? Que foi essa substituiçãozinha. Então, se o intervalo, no caso aqui, o x, né? Um dos x, né? No caso, o intervalo aqui é de 0 até 3, certo? De 0 até 3. Então, esse intervalo de 0 até 3 da nossa integração é com relação a x, tá? Porém, a gente agora tem que fazer a substituição também do intervalo com relação a u agora, beleza? Então, a gente tem que para x igual a 0, a gente vai ter 1. E para x igual a 3, a gente vai ter u igual a 2. Então, esse intervalo vai se transformar no intervalo 1, 2. Beleza? Então, aqui, ó, x. Aqui, x é igual a 3. Aqui, ó, x igual a 3. Eu vou colocar aqui do lado 3 aqui, já que ele está lá embaixo. Ele está aqui, ó. Então, x é igual a 3. Substituir aqui no lugar desse x, ó. X igual a 3. Então, 3 mais 1, 4. Qual é a raiz de 4? Só pode ser 2. Então, a gente tem um novo intervalo de integração. E a gente faz a substituição, né? Na função original. Na função original e, claro, no intervalo de integração. Então, aqui, se o intervalo de integração é de 0 a 3, com relação a x, com relação a u agora é de 1 a 2, beleza? Fizemos aqui a substituição. Agora, com relação às funções, esse x, né? Esse x a gente viu que é u ao quadrado menos 1. Então, é u ao quadrado menos 1, certo? E esse raiz de 1 mais x é u. Tá aqui, ó. U igual a 1 mais a raiz de 1 mais x, certo? Então, aqui vai ser u.
beleza? Só que aqui ainda tenho o dx. O dx é 2u Então, vezes 2x, 2u, desculpa, 2u du. Né? Então, aqui eu substituí quem é o x, quem é a raiz de 1 mais x, que é u, e substituí o dx, que é 2u du. Agora eu multiplico tudo isso aqui, ó. Então, u vezes u ao quadrado, certo? U ao quadrado. E u ao quadrado vezes menos 1 é menos u ao quadrado. E u ao quadrado vezes u ao quadrado é u à quarta. E esse 2 aqui, professor? Ele é constante, ele pulou lá para frente, né, pela definição lá, pela propriedade. Né, a gente multiplica a integral por essa constante. Tá? Então, esse 2 aqui foi lá para fora da integral. Tá? Então, o 2 é constante. Então, multipliquei u vezes u ao quadrado. U ao quadrado vezes tudo que está aqui dentro do parêntese. Então, a gente tem agora, né, de fazer o seguinte. Vou apagar aqui para não ficar tão poluído, né? Então, a gente tem agora o seguinte. A integral, duas vezes a integral de 1 até 2, de u à quarta menos u ao quadrado. Isso aqui facilitou a nossa vida, né? Por quê? Basta eu fazer agora a integral de u à quarta, né? Eu sei que é u à quinta sobre 5, né? Pela definição lá da potência, né? Da função de potência. Eu somo no expoente e divido por esse expoente. Né? Pela soma desse que resultou, né? E aqui, menos u ao quadrado, a integral de u ao quadrado é u ao cubo, certo? Sobre 3. Mas, professor, tem o 2 multiplicando, então multiplica aqui por 2. Né? Ambas as funções aqui que você encontrou. Né? Então, aqui é 2 e aqui 2. Só que aqui aparece aqui como constante, né? Então, ele já separa aqui para você a constante. Então, vai ficar 2 quintos de u à quinta menos 2 terços de u ao cubo. Beleza? Então, aqui ele já faz aqui essa substituição para você. Então, aqui é 2 u à quinta, 2 u à quinta sobre 5, e aqui 2 u à terça, né, u ao cubo sobre 3. Tá? Então, lembrando que eu estou multiplicando por esse 2 que estava lá fora, tá? Então, integrei e multipliquei pelo 2 que estava lá fora. Certo? Então, aqui eu obtive essa função. Então, agora eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, o famoso TFC aqui. Então, o que o TFC diz? Eu tenho que pegar, substituir aqui, fazer o F, no caso aqui é a G, né? Toma como G. Então, G de B menos o G de A, tá? Que é isso aqui. Então, encontrei a substituição. Agora eu vou fazer o G de B menos o G de A. Que é isso aqui, certo? Teorema fundamental do cálculo. Eu pego a antiderivada. Eita, o que eu estou fazendo? A antiderivada no ponto B e aqui no ponto A, certo? Faço a diferença. Então, deixa eu só apagar isso aqui para tentar fazer aqui nessa linha. Então, a gente tem o seguinte. A gente vai ter o seguinte.
a gente vai ter, aplicando o f de b, lembrando que é esse 2 aqui. Então, nesse caso aqui, o f de b não, vai ser g de b, né? Ou seja, vai ser g de 2, que esse livro ele traz como g. Mas se vocês observarem o outro, né, esse outro livro aqui, do Guidorizzi, ele traz como Fzão de B, né? Aqui, ó. Então, ele traz assim, tá? Por isso que eu estou falando F de B menos F de A, tá? Esse daqui é o teorema fundamental do cálculo. Assim, ó. Esse daqui. E aqui ele traz como primeiro teorema, né? Já o Leitode, ele traz como segundo teorema, beleza? Mas é o mesmo, tá? Alguns trazem essa inversão aí, mas não tem problema. Tá? Então, aqui a gente vai fazer a G de 2. Tá? Eita, esse 2 aqui ficou esquisito, hein? A G de 2 menos a G de 1. Só que quem é a G de 2? A gente pega toda essa função aqui, entre parênteses, que eu coloquei, e aplica na abscissa 2. Né? Então, vai ser o seguinte. Vai ser 2 quintos, certo? Abriu parênteses aqui, 2 quintos de 2 elevado à quinta menos 2 terços de 2 elevado ao cubo. Isso aqui está multiplicando, tá? Aqui também. Pronto, já fiz a G de 2, agora menos a G de 1. É o mesmo processo, agora onde tem U, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 2 quintos de 1 à quinta vezes, né? Está multiplicando. Menos 2 terços vezes 1 ao cubo. Eu só diminuir esse 5 aqui, porque tá esquisito, né? Não sei por que tá dando esse problema, creio que seja por conta das atualizações. Aí ele sempre dá esse probleminha aqui, né? Ele some de uma vez para mim. Mas depois eu vou dar uma olhada, ver se é isso mesmo, se é o programa. Então, 2 é 1 elevado à quinta e aqui 1 elevado ao cubo. Beleza. Agora a gente fez a diferença aqui entre o f de b, no caso aqui g de b, menos g de a. Então, isso aqui, 2 elevado à quinta é 32. 32 vezes 2, 64. Então, 64 sobre 5. Tá aqui, ó. Menos 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, menos 16 sobre 3. Está aqui, ó. Essa primeira parte já foi feita. Vamos lá para a segunda. Aqui, 1 elevado à quinta e 1 elevado à terceira, né, ao cubo, é 1 ainda, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1. Então, ainda vai ser 1. E 1 multiplicado por essas duas frações continua sendo essas duas frações, né? Então, no caso aqui, 1 vezes 2 quintos é 2 quintos. E 1 vezes 2 terços é 2 terços. Pronto. Ah, professor, mas trocou o sinal. Sim, porque esse menos aqui inverte o sinal de cada um deles que está entre os parênteses. Né? Então, se aqui é mais, ficou menos. E se aqui é menos, né? Menos 2 terços, ficou mais 2 terços. Beleza? Não pode esquecer disso. Aqui não trocou porque não tem o menos na frente. Então, só tira os parênteses, tá? Beleza, chegamos aí a operações com frações.
Eita, e agora? Basta fazer normal, né? Ou faz o MMC. Mas a gente tem aqui, ó, duas operações que têm o mesmo denominador, né? 64 sobre 5 menos 2 quintos. E 16 terços mais 16, ou 2 terços, né? A gente pode fazer essas duas operações primeiro, né? Antes de fazer o restante. Então vai ficar assim, ó. 64 quintos menos 2 quintos, a gente pode fazer isso? Pode, porque é associativo, né? Comutativo também. Então, a gente pode fazer essas operações mesmo que elas não estejam em sequência. Isso aqui eu creio que vocês já saibam, né? Então, vai ficar 62 quintos, certo? Porque é 62 menos 2. Ou, desculpa, 64 menos 2. E aqui, 16 menos 16 mais 2. Então, ó, aqui eu tenho um menos e aqui eu tenho mais. Então, eu faço a diferença e dou o sinal do maior. Qual é a diferença aqui de 16 e 2? Entre 16 e 2? 14, né? Então, 16 menos 2, 14. Sinal do maior é 16, então vem um menos para cá. E o denominador eu só conservo, né? Pronto. Agora a gente faz o MMCzinho aqui. Só que é mais fácil, né? Fazer isso aqui, né? Eu até falei em algumas aulas anteriores para vocês. Eu não tenho que transformar os denominadores, deixar os denominadores iguais. Então, para que esse 5 seja igual a 3, eu tenho que multiplicar os dois ou pegar o múltiplo, o menor múltiplo comum entre eles, né? O menor múltiplo comum entre eles é a multiplicação deles, já que eles são números primos. O 5 é primo, o 3 é primo. Então, eu multiplico aqui por 3 e multiplico aqui por 5. Aí eu vou ter 15 aqui embaixo e 15 aqui embaixo, certo? Porém, se eu multipliquei aqui embaixo por 3, eu tenho que automaticamente multiplicar aqui por 3 em cima. E se eu multipliquei aqui embaixo por 5, eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 5. Beleza? Porque, na verdade, eu estou multiplicando por 1. Aqui é 3 sobre 3, que é 1. E aqui é 5 sobre 5, que é 1. Né? Então, eu estou multiplicando por 1. Eu já fiz o MMC aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. E aqui embaixo a gente já sabe que é 15. Menos 5 vezes 4, 20. Sobe 2, né? E 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 70. E aqui embaixo a gente já sabe que é 15. Então, 186 menos 70, 116 sobre 15. Porque os denominadores são iguais, só faço a diferença entre os numeradores, né? Pronto, finalizamos aqui. Mas, professor, a gente fazia a substituição e voltava para o valor de x. Mas aqui a gente não está tratando de uma mudança de variável para calcular um conjunto de funções, que é o que faz a integral indefinida. Mas como aqui a integral é definida, tá? De 1 até 2, a gente já fez até a substituição aqui do intervalo de integração de x, então não precisa, né? Já que a gente tem um valor no final como resultado. Então não precisa eu retornar ao valor de x, porque aqui a integral é definida. Lá, na integral indefinida, a gente tinha que retornar, certo? O valor de x. A gente fez substituição, aí a gente encontrava uma função, né? No caso aqui, a gente encontrou essa função, né? essa antiderivada, e a gente voltava a retornar, colocar aqui no lugar de u, o valor da substituição, né? No caso aqui, a expressão que foi substituída. No caso, a gente substituiria aquele u por raiz de 1 mais x, certo?
como aqui a integral é definida, não precisa eu fazer essa substituição de volta, tá? Ao valor de x. Basta eu fazer direto. Tranquilo? Dúvidas aqui? Quem fez pergunta aqui? Não, né? Dúvida aqui, pessoal? É bem simples, né? Eu sei que já está escrito, né? Mas eu prefiro fazer assim, explicando passo a passo, porque tem muita gente que vê o exercício feito, mas não consegue entender o passo a passo. Por isso que eu já prefiro fazer assim, já está escrito, né? Eu não escrevo mais do que eu já escrevi aqui, né? E até que eu estou fazendo mais passos do que eu deveria, porque essas operações com frações aqui é problema de vocês, né? Isso aqui vocês já tem que saber fazer de cor salteada, então não tem como. Eu ainda estou explicando porque eu sei que tem muita gente que não sabe fazer isso aqui, tá? Por isso que eu sempre pego no pé aqui de explicar algumas coisinhas que não deveria. Sou muito bonzinho, né? Vamos lá, deixa eu vamos ver outro exercício aqui antes de ir para as técnicas de integração. Vamos ver se dá tempo da gente ver mais técnicas. O máximo de técnicas possível antes da primeira prova. Então, olha só. Aqui a gente tem essa integração aqui. Né? Integral de 0 até π meios. Né? Isso aqui é um π sobre 2, tá? Π sobre 2, π meio. De seno ao cubo de x vezes cosseno de x dx, tá? Então, essa daqui é a nossa função, é um produto do seno ao cubo. Lembrando, seno ao cubo é seno vezes seno vezes seno, certo? 3 vezes. Então, seno vezes seno de x vezes seno de x. Beleza? Então, a gente tem o seno ao cubo. Então, seno ao cubo de x vezes cosseno. Então, se aqui a gente tem um produto, eu vou utilizar alguma técnica, né? Qual é a técnica mais simples que a gente sabe? A mais fácil é a substituição. Substituição. Então, eu pego sendo o seno de x, por quê? Porque se eu pegar seno de x, sendo u, eu vou ter lá na minha substituição u ao cubo. Né? E isso aqui é mais fácil de fazer, certo? Do que outras coisas. Então, isso aqui é mais fácil. Por isso que eu pego o u sendo seno de x. Se você testar pegando o cosseno de x sendo u, você vai ver que vai ter uma dificuldadezinha. Então, tenta pegar uma função composta. Esse seno ao cubo é uma função composta, certo? Porque está ao cubo, então é a potência, e aqui dentro da potência a gente tem seno de x, certo? A gente tem seno de x, e aqui elevado ao cubo. Então, aqui ó, o argumento da potência, beleza? Que aqui no caso é ao cubo, né? Então, essa notação aqui é a mesma dessa notação aqui, tá? Não confundo. Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Seno de x ao cubo, tá? Isso aqui é diferente. Esse seno de x ao cubo é esse mesmo seno de x, seno ao cubo de x, tá? Agora, esse seno de x ao cubo, né? Isso aqui é apenas o argumento que está ao cubo, tá? O argumento de quem? Do seno, tá? Então, não confundam esses dois, beleza? Então, vamos lá. Então, fazendo essa substituição aqui, o mais conveniente é pegar u sendo seno de x. E du vai ser a derivada, né? Derivada de ambos os lados aqui, né? Já que a gente pegou u sendo seno de x, aplicando a derivada com relação a x aqui,
E aqui a gente vai ter du dx e aqui derivada do seno, cosseno, certo? Então, a gente vai ter du dx igual a cosseno de x. Lembrando que quando a gente faz isso aqui não tem constante, não vem me fazer constante aqui depois não, que isso aqui a gente está derivando, tá? A gente não está fazendo integração. Não confunda as duas coisas. Então aqui a gente está utilizando o recurso da derivada para substituir na integração. Aí aplica aqui um dx aqui desse lado, um dx aqui desse lado, né? Que eu faço de um lado, eu faço do outro. Esse dx vai embora com esse daqui e sobra justamente du igual a cosseno de x dx. Ou seja, justamente o que aparece aqui na nossa função, né? Então a gente vai substituir... Opa! Tem que dar uma olhada nisso aqui. Porque isso aqui é o computador que está fazendo, tá? Pode até ser que seja o monitor, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui. Eu creio que não seja o monitor, porque continua aparecendo aqui algumas coisas aqui para mim. Então, essa parte aqui, a gente vai substituir por du. E esse seno ao cubo de x por u, né? A gente viu aqui, vai substituir por u. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer essas substituições, né? Porém, né, eu esqueci um negócio, né? A gente está tratando de integral definida agora, né? Então, se é integral definida, a gente tem que modificar também esse intervalo, tá? Já que a gente está tratando de integral definida. Então, se para x igual a zero, né? Para x igual a zero, aqui do intervalo, então, aonde a gente vai pegar? Qual dos dois? Claro que é esse daqui, né? A primeira substituição. Então, a gente vai ter o u sendo quem? O u tem que ser o seno de zero, certo? Seno de zero. Aí, professor, eu não lembro quanto é que é seno de zero. Seno de zero é zero. Tá? Seno de zero é zero. Então, o u vai... o intervalo, né? A extremidade menor aqui, o menor número, vai continuar sendo zero. Né? Mas lembrando, eu substituí aqui na minha função, né? Na minha substituição, desculpa, na minha substituição. Estou pegando isso aqui, tá? E fazendo a substituição do intervalo de integração. Agora eu vou pegar x sendo π meio. Então, para x sendo π meio, ou π sobre 2, a gente vai ter que u vai ser igual a seno de π meio. Então, o seno de π meio, que é o seno de 90 graus, né? Isso aqui a gente sabe que é 1. Então, o nosso intervalo de integração agora não vai ser mais de 0 até π meio. Agora vai ser de 0 até o 1. Esse é o nosso intervalo de integração agora. Beleza? Fizemos aqui a substituição do intervalo de integração também. Então, vamos lá. Vamos resolver isso, né? Então, tá aqui, ó, só para confirmar. Se x é igual a zero, nosso u vai ser zero. E se x é igual a π meios, o nosso u vai ser igual a 1. Certo? Então, fazendo toda a substituição aqui, a gente vai ter a nossa nova integral como sendo a integral de 0 até 1 de u ao cubo du. Poxa, facilitou a vida, professor. Agora basta fazer a integral de u ao cubo, né,
e aplicar de 0 até 1. Sim, fazer aqui o nosso famoso teorema fundamental do cálculo. Tá? Então aqui, né, a gente sabe que isso aqui a gente substituiu por U, e isso aqui é o nosso DU. Aqui, os intervalos eram de 0 a meios, então ficou aqui 0, e aqui ficou 1, certo? Substituindo. Pronto, temos aqui. Aplicando lá a propriedade, né, soma 1 no expoente e divide por essa expoente. Então é x à quarta sobre 4. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, né, a gente vai ter 1 à quarta sobre 4, que é o f de B, menos o f de A, que é 0 à quarta sobre 4. Só que 0 dividido por qualquer número é 0 ainda, né? Então isso aqui tudo é 0. E aqui 1 elevado à quarta ainda continua sendo 1. Dividido por 4 é 1 quarto, né? Então, tá aqui, ó. 1 quarto. Pronto. Analisamos aí. Essa daqui parecia ser tão difícil, né? Porém, saiu mais rápido do que a outra. Então, não se assustem com a aparência da função. Claro que tem umas que vão dar mais trabalho, né? Por exemplo, isso aqui eu nem passo para vocês porque vocês não vão conseguir fazer com essas explicações que eu fiz até agora, né? E tem que usar as técnicas de integração aqui. Então, por exemplo, raiz quadrada da tangente de x, dx. Isso aqui é horrível de sair disso aqui, porque é uma raiz quadrada. Quando é ao cubo, é mais fácil. Mas quando é uma raiz quadrada, e aí? Basta eu substituir a tangente de x por u? Não, não é assim tão fácil, tá? Então, por isso que a aparência engana. Isso aqui, ó, parece ser mais difícil, né? Porque tem seno ao cubo, vezes cosseno. E aqui só tem o tangente. Opa, facilitou. Nada disso. Isso aqui vai dar uma integral enorme, tá? Olha só, vou até fazer aqui para vocês, GeoGebra. Deixa eu até abrir aqui. Se você jogar aqui no GeoGebra e fazer a integral, né? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui o zoom. Olha só, integral. Qual é a função? A função é raiz quadrada. Deixa eu apagar aqui dentro. Da tangente de x. Aí ele vai, olha, ele está calculando. Ele até demora um pouquinho, né? Olha só o tamanho desse resultado. Parece ser fácil, né? Mas não é. Tá? E olha que isso aqui é integral indefinida, né? Então olha o tamanho do resultado. Gigante, tá? E olha que é porque está só em função do ln, né? Tangente aqui. Mas pode ser que tenha outras componentes aí também, né? Apareça, sei lá, uma tangente hiperbólica. Pode ser que apareça. Aqui, ó, apareceu a inversa da tangente aparece também. Então não é tão simples como parece, tá? E olha a aparência do gráfico. Olha só. Tá bem engraçada, né? Só parecendo uns cílios, né? Então, tá aí. Então não é, não, às vezes a integral, né, a função parece ser tão simples e olha o tamanho, certo? Então não se iluda aí dizendo, isso daqui é difícil porque a função é multiplicação e é gigantesca aqui. Não, às vezes você tem uma multiplicação e ela sai muito mais rápido do que outros exemplos, outros exercícios, tá? Esse daqui, só para a gente finalizar essa parte, para você não se assustar com módulo, né? Porque tem gente que se assusta com módulo facilmente. Então, o módulo aqui, a gente sabe que tem a definição, né? Então, a definição de módulo, a gente tem sempre um valor positivo e um valor negativo.
certo? Então, vai ser menos x menos 2 se x for menor do que menos 2, certo? E vai ser x mais 2 se x é maior que menos 2. Né? Então, a gente tem essas duas... esse módulo é dado por essas duas outras funções aqui, certo? Então, a gente, usando aquele teorema, né? Já que a gente tem dois intervalos aqui, né? Esse intervalo aqui está dizendo que eu tenho valores menores ou igual a menos 2, certo? E esse daqui está dizendo que eu tenho valores maiores ou igual a menos 2. Então, tem um intervalo fechado aqui e outro aqui, certo? Então, eu tenho que analisar esses intervalos de integração. Porém, aqui já é dado o intervalo de integração aqui para a gente. Então, aqui, o intervalo de integração vai de menos 3 a 4 do módulo de x mais 2. Só que essa primeira função aqui, ela vai no máximo até menos 2. Então, se a minha integração aqui está no intervalo de menos 3 até o 4, certo? Então, eu vou pegar de menos 3 até o menos 2. Então, eu vou particionar esse intervalo. Por quê? Esse intervalo aqui, ele é a soma de menos 3 até o menos 2 dos intervalos, né? Mais o intervalo que vai até de menos 2, né? Continua de menos 2, né? Porque aqui fechou, e aqui é fechado em menos 2. Então, eu pego essa outra expressão, fechado aqui em menos 2, e vai até o 4 agora, né? Pronto. Então, agora eu tenho dois intervalos de integração, ao invés de um só, e agora eu posso utilizar as duas expressões, porque para a primeira expressão aqui, né, eu tenho que ela vai até menos 2. Então, é fechado em menos 2. Então, eu tenho esse intervalo aqui. E para essa outra expressão, eu vou ter o outro intervalo que começa em menos 2. Então, eu vou ter esse intervalo aqui. Então, para esse intervalo de integração, eu utilizo a primeira expressão. Para esse intervalo de integração, menos 2 e 4, eu utilizo x mais 2. Tá? Beleza, vou repetir. Para x menos x menos 2, eu utilizo o intervalo menos 3 a menos 2. E para a expressão, para a função x mais 2, eu utilizo o intervalo menos 2 até 4. Beleza? Englobando assim todo o nosso intervalo de integração. Então, a gente tem aqui que a integral do módulo a integral de menos 3 a 4 de módulo de x mais 2 dx vai ser a integral de menos 3 até o menos 2 de menos x menos 2, certo? Mais a integral de menos 2 a 4 de x mais 2. Tá? Então, podem ver aqui que é justamente isso que a gente está fazendo, certo? E lembrando, o gráfico do módulo, né, é um gráfico dessa forma, né, já que é uma função afim aqui dentro. Então, tem um formato de V. Então, essa parte aqui negativa, ou essa parte aqui decrescente, é justamente dessa função aqui. E essa parte crescente é da função x mais 2. Então, decrescente, menos x menos 2. Crescente, x mais 2. Por isso que a gente pega os diferentes intervalos. A gente vai pegar aqui de menos, digamos assim, menos 3 até menos 2, né? Digamos assim. Vou colocar o menos 2 aqui. Menos 2. E de menos 2 até
por 4. Então, a gente vai pegar toda essa área aqui, né? Ou seja, vão ser 2 triângulos praticamente, né? Tá? Mas você pode também fazer no GeoGebra, vai dar um resultado semelhante, né? Vai dar... Claro que o GeoGebra ele não vai abrir essas contas aqui para você utilizando as propriedades que a gente já viu, né? Ele vai dar somente o resultado final, né? E a leitura daquela área que você quer calcular, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos utilizar aqui o GeoGebra, né? Então, eu quero a integral. Qual é a função? A função é módulo de x mais 2, variando de menos 3 até o 4. Dou Enter. Olha lá. Vou apagar essa outra função. Aqui ele mostra qual é a área a ser calculada. Essa área aqui, ó. Então, como eu falei, 2 triângulos para vocês. Aqui dá 18,5 aproximadamente a área. Ou seja, o resultado da nossa integração. E se você colocar aqui a função módulo de x mais 2, vai ser justamente o gráfico que passa aqui, que limita a parte superior da imagem, né, do gráfico. Vou trocar de cor aqui. Então, tá aí, ó. Então, essa daqui é a área calculada abaixo da curva limitada de menos 3 até o 4. Então, a gente pode pegar aqui de menos 3 até 2 e calcular essa areazinha do triângulozinho aqui e pegar de menos 2 a 4 e calcular a área desse outro triângulo maior, certo? A gente pode fazer isso, tá? Por aquele teorema que a gente viu, né? Pode separar o intervalo em 2, tá? Então, aqui, aplicando a integração, né? Para encontrar a antiderivada, a gente tem x ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 2 menos 2x, certo? De menos 3 a menos 2. E a mesma coisa aqui, só que positivo agora, né? X ao quadrado, desculpa, x ao quadrado sobre 2 mais 2x de menos 2 a 4. Né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter menos 2 mais 4, menos 9 meios mais 6. E aqui essa outra parte, né? Mais 8 mais 8, menos 2 menos 4. Tá? Lembrando que a gente tem que aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui e aqui, certo? Já que a gente tem a soma e os intervalos são diferentes. Então, aqui ficaria assim, né? Ficaria essa primeira parte aqui. Menos 2 ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes menos 2. Isso aqui, menos... Agora vamos pegar aqui a parte inferior, né? Que é o menos 3. Menos... Aí pode até fechar aqui uma colchetes e abrir aqui outro colchetes. Então, ficaria menos 3 ao quadrado sobre 2. Passar aqui para o lado. E menos 2 vezes menos 3. Isso aqui é somente o teorema fundamental do cálculo aplicado a essa primeira parte aqui, tá? Só a essa primeira parte. Aí você faz para a outra parte, né? Que é essa integração aqui do intervalo de menos 2 a 4. E encontra os resultados. Aqui, só vou fazer essa parte aqui, né? Para a gente ver que realmente deu o resultado lá. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo.
4 positivo dividido para 2 é 2. Só que aqui tem um menos na frente, então vai ficar menos 2. Justamente o que aparece aqui, ó. Menos 2. Aí o outro aqui é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos mais. 2 vezes 2, 4. Tá aqui, ó. Mais 4. Beleza? Menos aqui, ó. Esse menos aqui. Esse menos aqui. Entre as duas aqui. Então, menos aqui. Menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Com o menos aqui na frente vai ficar menos 9. Menos 9 sobre 2. Tá aqui, ó. Certo? E menos 2 vezes menos 3. Menos vezes menos mais. 3 vezes 2, 6. Tá aqui, ó. Beleza? Então, só para a gente confirmar que realmente a gente aplicou o teorema fundamental do cálculo em ambas as expressões aí. Então, aqui vai ficar menos, mais 2, né? Mais 2. Aqui vai ficar, aplicando aqui, 2 dividido por 2. Né? Só que 2 vezes 6 é 12. 12 menos 9, 3. 3 meios. Menos 3 meios, mais 3 meios, né? Fica mais 3 meios. Menos vezes menos. Aqui vai ficar 16. E aqui vai ficar menos 2. Né? Menos 2, menos vezes menos vai ser mais. Então, 16 fica mais 16 mais 16 mais 2. Então, aqui vai ficar 16, 18, 20, né? Mais isso. Então, aqui ficaria, ele dá aqui um resultado, um meio, né? Ele já soma aquele 2 com, já faz a soma do 2 com o 3 meios, né? É isso? Eu creio que seja. Na verdade, não, né? Por que aqui deu um meio? Aqui dá 18, dá certinho, né? Que aqui 16 mais 2 dá 18. Por que aqui que ele deu um meio? Sendo que aqui é 9 meios, menos 9 meios mais 6. Então, fazendo aqui o MMC, né? Vai ficar 12 menos 9. 3 meios. Só que fica negativo, vai ficar positivo. Mais 3 meios. E aqui a gente já sabe que deu 2 positivo. Então, 2 mais 3 meios. Esse aqui é um 2, tá? Mais 3 meios. Fica 2 aqui, 2 aqui. 4 meios mais 3 meios. 4 meios mais 3 meios. 7 meios. 7 meio. Mais 18. Tá certo. Aqui ele errou, ó. Por isso que tem que dar uma olhada nos. Não acredita em tudo que o livro está escrito, né? Por isso que eu gosto de. Eu sempre encontro, toda vez que eu faço os exercícios, eu sempre encontro um erro. Então aqui é 7,5. Então 7,5 aqui multiplica e divide por 2, né? Então aqui vai ficar 36. 36, né? 2 vezes 18, 36. Mais 7, 43. 43 meios, né? Isso aqui é 43 meios. Vamos ver se é verdade, né? A gente já calculou aqui. Então, aqui deu o valor de 18,5. Então, 43 dividido para 2. Opa, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu que errei o sinal, né? Deixa eu ver aqui, o sinal tá certo. Aqui vai dar 2 positivo. E aqui vai dar... Calma aí. Deu mais 6 mesmo? Deu 6. Tá certo. Então, aqui deu 9
Menos 9 mais 12 vai ficar menos 3 mesmo. Por que está dando um meio ali? E aí, alguém sabe dizer? Mas aqui dá 40, eu coloquei 43, né? 37 sobre 2. O resultado parece ser esse mesmo, 37 sobre 2. 37 dividido por 2. Olha lá, 18,5, justamente a área que aparece aqui. Tá certo o resultado final, mas o cálculo aqui é que eu estou cabulado porque deu esse resultado. É aqui de 1/2. Deixa eu só rever aqui porque que deu 1/2. Então, essa primeira parte aqui, menos 2 mais 4 é mais 2, certo? Diferença aqui. E aqui, deixa eu só apagar aqui, vai dar menos 9/2 sobre, ou mais 6. Então, aqui, esse mais 6 eu posso substituir por 12 sobre 2. Porque 12 sobre 2 é 6, né? Para deixar aqui do mesmo denominador. Então, 12. Qual é a diferença de 12 para 9? 9, 10, 11, 12. É 3. Vai ficar menos 3 meios. Só que com esse menos aqui de fora vai ficar mais. Então, 2 mais 3 meios. Tá? Agora complicou aqui. Ah, não, desculpa. É verdade. Aqui o sinal desse é o maior, né? Então vai ficar positivo. Só que com o de fora aqui vai continuar sendo negativo. É verdade. Então vai ficar 2 menos 3 meios, né? Opa. Aqui multiplico por 2, né? Por 2 embaixo e 2 em cima. Então vai ficar 4 meios dividido por 2. Então 4 menos 3 realmente é 1/2. Por isso que eu falo. Um sinal já dificulta a nossa vida, né? A gente acaba errando por causa de um sinal. Então tá certinho aqui, tá? O livro não tá errado. Eu que estou errado. Então vamos lá. Realmente, ó, deu 37 meios. Mas, professor, aqui o resultado no GeoGebra deu diferente, deu 18,5. Aí você confirma lá se 37 meios é realmente aproximadamente 18,5. E é, né? E é 18,5. Opa, a gente só basta fazer essa divisão aqui para a gente encontrar, né, o resultado lá. O GeoGebra, como eu falei para vocês, ele dá o resultado decimal, ele não dá em forma de fração, tá? Aqui tem outros exercícios, mas eu vou deixar por conta de vocês aí. É esse outro exercício aqui, né? Dar uma olhada e tentar resolver. Olha aqui, ó. Tem bastante exercício, tá? Integral definida. Alguns eu peguei daqui, outros eu peguei de outros livros, né? Então, agora que você sabe calcular algumas integrais por substituição, basta fazer a substituição, certo? Aqui é utilizando a primeira parte, né, da integral, ou do teorema fundamental do cálculo. Mas isso aqui, como eu falei para vocês, eu não vou cobrar, tá? Eu vou cobrar isso aqui. A integral definida, fazendo a substituição lá. Isso aqui eu vou cobrar, tá? Aqui já trata de área. Só que lá no na nossa ementa, né? Vou abrir aqui. Na nossa ementa, a área só vai estar nas aplicações da integral definida, né? Então, aplicações da integral definida é depois de técnicas. Então, eu vou tratar de área entre curvas, né? Abaixo da curva. Vocês, depois, tá? Volume, essa parte, depois das técnicas. Deixa eu ver se dá tempo da gente. Eu ia falar sobre técnicas e acabei só resolvendo exercícios, né? Deixa eu ver qual é a técnica que dá para utilizar aqui. A gente já até viu, né? A substituição simples é a mais fácil. Deixa eu procurar aqui.
técnicas. Então aqui, ó, técnicas, está no capítulo 12, tá? No capítulo 12 do Guido Risi, eu vou utilizar ele porque ele é mais conciso. Mas eu vou colocar aqui para vocês, aqui nos arquivos, tá? Um material à parte, fora o livro, tá? Para vocês irem vendo como é que faz algumas técnicas antes das aulas. Dar uma olhada para ver se consegue entender, tá? Dar uma estudada aí. Vamos lá, deixa eu carregar aqui. Vou ver se eu encontro, né? Vou carregar aqui antes, para ver se a gente tem tempo de ver todas. Deixa eu ver. Eu não coloquei aqui nessa pasta de vocês. Ver que tá essa daqui. Tá aqui, ó. Integrais, aplicações, área e volume, integração por partes, substituição trigonométrica, né? E substituição simples. Eu vou colocar até do conteúdo que a gente ainda vai ver, né? Que é cálculo de volume e cálculo de área, né? Aplicações. Tá? Vou colocar todos os arquivos aqui hoje. Aí já vai estar disponível aí para vocês baixarem ou só visualizarem por aqui mesmo, né? Depois eu vou tentar colocar lá no SIGA também, para caso alguém queira baixar os arquivos por lá, né? E não tenha conseguido acesso aqui. Mas eu creio que sim, né? Que conseguem sim. Aqui tem todas as primitivas, né? Que a gente viu, né? As propriedades que a gente viu inicialmente, né? A da potência, né? Da constante, da exponencial de x, de 1 sobre x, certo? Aqui é a mesma, né? De 1 sobre x. Esses casos aqui eu não mostrei para vocês, mas nesse caso aqui é quando x é menor que zero, a gente tem essa parte. Mas, de modo geral, vocês vão utilizar mais essa daqui, né? Que é o módulo do ln de x. Ou ln do módulo de x. Tá? Mais uma constante. É só para relembrar aqui, né, que vocês vão reutilizar isso aqui. Certo? Aqui, ele traz logo de início, né? Alguns exercícios para aplicar aqueles resultados anteriores no Guidoriz, mas a gente vai pular aqui. Aqui ele traz a demonstração, né, de alguns, eu creio que até mostrei numa aula passada aí, tá? Que são as mais, digamos, mais simples, né, de fazer. E todas essas questões são bem mais simples de chegar ao resultado do que as que a gente viu lá no Leitold, tá? Então, tentem fazer algumas dessas aqui, né, para ir se acostumando com os cálculos. Aí aqui, ó, já chega em algumas questões mais complicadinhas, porém simples também de fazer, tá? Então vamos lá. Então, técnica para o cálculo, essa daqui a gente já viu, né? Essa daqui é a famosa regra da cadeia da antidiferenciação, né? A gente já viu essa daqui. Aqui ele traz de outra maneira, né? Uma escrita mais bonita, digamos assim, porém é o mesmo que está escrito lá no Leitold, tá? Mesma definição. Aqui, ó, ele faz a substituição simples e coloca aqui o fator de integração, né? No caso aqui é 1/2, certo? Ele faz aí a sua integral. Integral do cosseno, seno, certo? Vai ser 1/2 do seno de U mais uma constante. Aí só retorna lá para valor de x, né? Já que é uma integral indefinida.
Isso aqui tudo a gente já viu algumas, até algumas que já estão aqui, né? Alguns exercícios a gente já viu. Agora a gente vai ver, deixa eu ver se dá tempo da gente ver pelo menos uma das técnicas, né? E a mais simples, essa daqui é a substituição simples, né? Ela é dita também como substituição simples. Então dá para utilizar tanto integral definida como indefinida, certo? Vamos lá, essa dali, como eu falei para vocês, é integral por substituição simples, tá? Aqui tem bastante exercício, né? Como eu falei, são bem mais simples do que o do Leitold, tá? Mas ajuda bastante. Aí a gente vai lá para integração por partes. Aí esse daqui já inicia uma definição mais elaborada, tá? Mas essa técnica ela surge através de definições anteriores, né? Então, no caso, a gente sabe calcular a derivada do produto, certo? Então, ela surge a partir da derivada do produto. Então, se a gente tem um produto entre duas funções, derivando, a gente sabe pela técnica de integração, né? Ou de derivação do produto, né? Que a gente deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais conserva a primeira e multiplica pela derivada da segunda, né? Sempre alternando. Deriva uma, conserva outras. Mais conserva outras, deriva uma, certo? Alternando aí a derivada. Não sei se dá para ver aí, mas tem aqui a apóstrofe indicando que a derivada são essas aqui, certo? Então, isso aqui a gente já viu lá do cálculo 1, certo? Só que quando a gente vai tratar de integral por partes, a gente utiliza essa definição de derivada do produto, tá? E basicamente a gente vai utilizar a integração por partes quando a gente tem produto entre duas funções dentro de uma integral, certo? Claro que vai ter casos que vão sair bem mais simples, né? Deixa eu ver aqui vão sair bem mais rápido utilizando a integração por substituição do que a integração por partes, né? Então, por exemplo, aqui, ó, seno de x vezes secante ao cubo de x, né? Então, isso aqui não tem necessidade de a gente utilizar a integração por partes, dá para sair por uma integração por substituição simples, tá? Então, aqui, usando essa definição da integral do produto, tá? Só aumentar aqui o zoom. Integral do produto, a gente chega nessa definição aqui. Ou seja, fazer a integral do produto, né? A gente deriva uma, né? Aplica basicamente aquela definição inicial de integração por regra da cadeia, né? Então, a gente encontra a derivada de uma delas, só que a gente vai ter que, como resultado, a multiplicação entre essas funções menos a integral da derivada de f vezes g dx, tá? Então, a gente vai, a partir de um produto aqui, a gente vai passar por toda essa definição aqui. Essa igualdade aqui, ela vale, né, para apenas a técnica de integração por partes. Esse livro aqui, infelizmente, ele não traz, né? Ele não traz aqui o passo a passo de como chegou. Porém, não é interessante, né? Já que a maioria aqui da disciplina não é do curso de matemática, mas vocês podem ver que no... Deixa eu ver aqui no... Ah, eu fechei. Mas lá no Guidorize tem a demonstração, tá? De como chegar a essa formulazinha aqui, digamos assim, né? Fórmula não, é definição, na verdade, né? Um teorema.
Então, utilizando esse teorema, a gente encontra, facilitando, né, a linguagem, né, chamando U de f de x e v de g de x, a gente tem essa integral aqui a ser feita. A integral de u dv é o v menos a integral de v du. Tá? Então, é mais fácil de você trazer em mente algo mais simplificado do que isso aqui, né? Então, ó, o v é g vezes f, ou f vezes g, né? Menos v du é a derivada de v, e aqui a g du dx é du, né? Fazendo aí a devida substituição para chegar à forma mais simplificada, mais usual, né? Então vamos ver como é que funciona essa formulazinha aqui, né? Essa técnica de integração. Olha só, aqui a gente tem a integral de x cosseno x, dx. A gente só aprende fazendo mesmo, então vamos lá. Essa daqui dá para fazer por substituição simples? Ah, vamos ver. Eu vou pegar aqui o sendo cosseno de x. Então, du, derivada de u, vai ser a derivada do cosseno é menos seno, né? Ixi, complicou. Menos seno dx. Não tem como eu substituir aqui, né? Então, vamos pegar u sendo x. Então, u sendo x, eu vou ter du, derivada de u com relação a x e derivada de x é 1. Então, a gente vai ter dx. Opa, então facilitou aqui a nossa vida. Então, du dx. Beleza. Só que aqui ainda vai sobrar esse x aqui para a gente, e cosseno, né? Porque se a gente for substituir, eu vou substituir o x por u, e o cosseno de x vai ser cosseno de u, du. Não mudou nada, eu só alterei a variável. Então, não tem como sair por substituição simples disso aqui. Então, a gente tem que usar outro meio. Qual é o meio? A integração por partes, tá? Então, a integração por partes, a gente sai desse produto aqui, beleza? Então, por substituição simples, deu para ver que não sai, né? Se fizermos a integral do cosseno, vai ser menos seno, já vai aparecer algo que não tem aqui, porque a gente tem que substituir, né, e facilitar a conta. E aqui não facilitou nada, fez foi dificultar, aparecendo um menos seno. Já aqui, beleza, deu para derivar, apareceu du dx. Só que quando a gente substituir o x por u, vai resultar na mesma integração, só mudando a variável. Então não deu em nada, né? Saiu de um lugar para o mesmo lugar. Então não dá para fazer nada aqui. Então, aplicando aquela, digamos, fórmula, né? Só que não é fórmula, é um teorema, né, da integração, a gente vai ter o seguinte: a integração de x cosseno x dx vai ser f vezes g. Aí a gente tem que chamar quem é f e quem é g pelo nome, né? Então, a gente chama de f de x igual a x e a g de x igual a cosseno de x. Eita, tá difícil. Cosseno de x. Deixa eu esperar aqui. Certo? Ou, utilizando essa forma simplificada, eu posso dizer que u, né, é x, u é x, e dv é cosseno de x. Beleza? Por que dv? Porque aqui, ó, a g' é esse cosseno x dx. Cosseno x, desculpa, cosseno x. Então, se aqui
Na verdade, é cosseno x dx, né? Essa parte aqui toda. A gente pega, né? Utilizando aquela regra lá. Então, e a gente viu a regra da cadeia. Né? A gente pega toda essa parte aqui. Então, e esse G' aqui, na verdade, é o dv. dv de cosseno de x dx. Tá? Aqui ele traz com a notação f de x e g de x. Não sei por quê. Porque deveria ter trago a forma simplificada, né? Mais simples, que a gente tem em mente. Por quê que eu fiz isso? Porque a partir deles a gente consegue encontrar a derivada e a integral de cada um. Tá? Então aqui, na verdade, a gente vai ter o seguinte. Para eu encontrar V, eu tenho que integrar ambas as partes aqui, certo? E para encontrar du, eu tenho que derivar essa primeira parte, certo? Então é o seguinte, olha só o que a gente faz. Deixa eu colocar aqui mais para o lado, para a gente finalizar, eu creio que só com esse exercício, tá? Então, utilizando a forma simplificada. Olha só. Vou colocar aqui para o lado. Eu chamei... opa. Deixa eu diminuir aqui a espessura. Eu chamei U de X, certo? E eu chamei dV de cosseno de X dx, certo? Só que eu quero que apareça quem? Pela definição. Eu quero que apareça o V e quero que apareça o DU, DV e o U, certo? Só que o U a gente já tem, o DV a gente já tem. Falta encontrar quem? O V e o DU, certo? Para colocar nesse formato aqui. Então vamos encontrar aqui quem é V e DU, certo? Aplicando a derivada aqui em ambos os lados, com relação a x aqui, ó, du dx e aqui du dx, certo? Aí a gente encontra quem é o dx dx, né? A gente encontra quem é o du aqui, né? Então isso aqui vai dar para a gente du dx e a derivada de x com relação a x é 1, né? Não é 1. Aplicando aqui o dx em ambos os lados, né? Dx aqui e dx aqui, né? A gente tem, simplificando aqui, dx, 1 dx, vai ficar du igual a 1 dx. Só que esse 1 não precisa, né? Então, a gente tem que du é igual a dx. Beleza? Tranquilo até aí? A gente aplicou a derivada em ambos os lados para encontrar du. Então, du é igual a dx. Agora, aqui, a gente não encontrou quem é v. A gente tem que encontrar quem é v. Para encontrar quem é v, o que a gente tem que fazer? A gente tem que integrar ambos os lados. Então, se aqui a gente derivou para encontrar o du, certo? Para encontrar o v, a gente tem que integrar dv, né? A gente sabe qual é a integral de dv, certo? A gente viu lá no início. A gente viu com relação a x, né? Qual é a integral de dx? A gente viu lá que é x mais uma constante, né? Então, se a gente tem dv, vai ser v mais uma constante. Só que aqui, a gente não precisa colocar constante, tá? Não por enquanto. Porque aqui a gente só quer saber quem é a integral de v. Nesse caso aqui, vai ser v, né? Integral de v é v. dv, desculpa. Integral de dv é v. E a integral do cosseno de x dx? Integral do seno, cosseno, certo?
integral desculpa, integral do seno é cosseno. E a integral do cosseno é menos seno, é isso? Que a gente tem essa dúvida, né? Isso aqui enrola mesmo, tá? A gente tem que a derivada do cosseno, derivada do cosseno é menos seno, certo? Menos seno. Então, se a gente derivar o seno, vai ser menos cosseno. Então, porém, a gente está integrando o menos seno, vai ser menos cosseno, certo? Menos cosseno. Porém, a gente está integrando cosseno. Mas a derivada do seno é cosseno. Então, integral do cosseno, nada mais justo do que ser seno. Então, seno de x, certo? Mais uma constante, só que não precisa, tá? Aí, professor, estou com dúvida. Será que é isso mesmo? Consulta lá a tabelinha. Ou, se não tiver tempo de consultar a tabelinha, abre o GeoGebra e faz aqui. Qual é a integral do cosseno? Cosseno de x. Aí ele vai dar aqui para você, ó. É o seno de x. Beleza? Alguma dúvida aqui? Ah, sim. É daquele outro ainda, né? Vamos lá. Opa, vou voltar aqui. Então, olha só. Eita. Então, olha só. A gente tem aqui as substituições já feitas, né? A gente sabe quem é U, né? A gente sabe quem é dV, e a gente sabe quem é du, e agora a gente sabe quem é V. Então, por aquele formato lá que a gente viu, né? Forma simplificada, a gente tem que a integral de U dV. Opa! Integral de U dV vai ser quem? O V, que é uma multiplicação, né? O V menos a integral de V. Vou colocar esse V assim, né? Fica mais fácil para mim. O V menos VDU, certo? Pela definição. Aí a gente substitui aqui com relação a x, tá? Agora, então deixa eu tirar isso aqui, né, para não ficar confuso. Então a gente integra um e deriva o outro, beleza? Integra um, deriva o outro. E aqui é v, né? Então vamos substituir aqui dentro agora. Então a gente tinha inicialmente a integral de u dv. Quem é u? U é x. Quem é dv? Cosseno de x dx. Então cosseno de x dx igual. Agora a gente sabe quem é u e v e quem é du, certo? Então basta substituir. Então u é x. Então é x vezes v. Quem é v? Seno de x. Seno de x. Menos a integral de v. Quem é v? É seno de x. E du? Du é dx. Opa, pronto. Facilitou a vida. Agora eu sei quem é a integral do... Opa, faltou o x aqui, né? Seno de x dx. Vocês observarem, eu só fiz as substituições dos valores que eu encontrei, tá? Das funções, das expressões. Então, só substituir aqui na expressão, né, da definição da integral por partes, tá? Simplificada. Então, essa integração de x cosseno x dx vai ser x seno de x
Qual é a integral do seno? Menos cosseno, certo? Então vai ser menos, esse menos aqui é o que já está aqui fora, que é da expressão, da definição, menos cosseno de x. Agora sim eu ponho uma constante aqui no final, já que eu tenho uma integral indefinida, certo? Então, essa nossa integral tem como resultado x seno de x mais cosseno x mais uma constante. Pronto. Acabamos aqui. Parece ser complicado? Parece. Porém, eu tenho que saber de qual é salteada essa definição, porque senão não consigo fazer a integração por partes. Tá? É como se fosse uma fórmula, né? Então, essa formulazinha tem que ser seguida para fazer a integração por partes, senão não sai. Tá? Vamos ver se é isso mesmo aqui, né, no GeoGebra. Vamos confirmar, verificar a solução final. Certo? Deixa eu abrir um novo aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. E colocar aqui, né? Integral. Opa, integral não, é integral de x vezes cosseno de x. E dou um enter. Olha o que aparece lá. Cosseno x mais x vezes seno x mais uma constante. Só que aqui a constante aqui, ó, posso ir alterando, né? E a constante é uma família de funções. Então, olha só o formato do gráfico da função. É interessante, né? Esse daqui é o gráfico da função. Cosseno mais x vezes seno mais uma constante, tá? Vou diminuir aqui. Então tá aí, ó. Beleza? Então, justamente o resultado que a gente queria. Claro que apareceu uma constante aqui e como eu falei para vocês, essa constante ela aparece automaticamente, né? Como um controle deslizante, porque a gente pode alterar essa constante conforme a gente queira, né? Então aqui se for a constante igual a 5, eu vou ter o gráfico, esse gráfico aqui. Com esse ponto aqui passando em 6, no caso. Cortando aqui a ordenada no ponto 6. Beleza? Voltar para cá? Vamos só confirmar aqui no livro, né? Se está correto. Vamos lá. Então, aqui no livro, ó, justamente o que a gente encontrou. X, seno x, mais cosseno x, mais uma constante. Aqui ele traz a constante como sendo k, tá? Mas não importa, pode ser k, pode ser c, tá? Só não pode deixar de colocar a constante no final, já que é uma integral indefinida. Não tem intervalo de integração aqui. Beleza? Dúvida aqui, pessoal? Bem simples, né? Só que tem que saber aí utilizar o teorema aqui, né? Essa definição de integração por partes, tá? Aqui ele explicou de outro jeito, né? Mas pelo menos a minha visão, essa forma que eu expliquei é bem mais simples e fácil de realizar os cálculos do que essa daqui. Essa aqui é bem confusa, né? Utilizando F e G, mas é a mesma, tá? É a mesma definição, tá? Só que aqui ele utilizou G e F das funções, tá? Então aqui ele tomou o F sendo x, o G' sendo cosseno x. Então ele derivou o F, é 1. Tá? A derivada de G é cosseno. Então quem vai ser G? G é a antiderivada, né? Então eu tenho aqui seno de x. Por isso que a gente integra, lembra? Por isso que a gente integra uma e deriva a outra aqui, né? A gente derivou aqui u e integrou aqui dv, tá? Dúvida, pergunta aqui? Passou um carro de som aqui, eu não sei se vocês ouviram. Então, assim,
É a mesma definição, só que usando da forma simplificada, tá? E eu costumo explicar isso aqui porque facilita a visualização e a memorização disso aqui, tá? Então, para mim, é bem mais simples utilizar essa linguagem aqui, né? Essa forma simplificada do que essa daqui. Mas é claro que nada impede que você utilize as duas, né? Ou somente essa primeira aqui, tá? Nada impede. Mas o importante é chegar no mesmo resultado, né? Então aqui eu utilizo isso daqui principalmente para visualizar a, a substituição, né? Porque a gente já vem da técnica da substituição simples. Então, se a gente utilizar essa técnica aqui, utilizando uma outra substituição, né, digamos a forma simplificada, então facilita alguns cálculos, certo? Aqui tem outros, né? Deixa eu, deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo de mais nada, tá? A gente até... Mas a gente vai ver mais um exercício ou dois desses aqui, e a gente passa para a próxima técnica, tá? Porque não tem só essas duas técnicas, a gente já viu só duas até agora. Tá? Ainda tem, se eu não me engano, mais três pela frente. Tá? Então aqui tem bastante exercício. Aí tem a mudança de variável, que é praticamente a mesma regra da substituição simples, tá? Que é a mudança de variável. Porém, aqui a gente vai ver de outra forma, né? Digamos assim, mas e com exercícios mais complicadinhos, tá? Não tão simples como aqueles. Beleza? E aí tem mudança de variável, tem substituição trigonométrica, a gente vai ver ainda, tá? Essa substituição aqui, tá? Não é tão trivial, né, que a gente fala. Integrais desse tipo aqui, né? Ou seja, isso aqui é frações parciais, tá? Que a gente chama. Aqui ele não traz com o nome de frações parciais, mas isso aqui são funções, a técnica de frações parciais, tá? A gente divide essa fração em dois, tá? E aqui a gente tem que usar aquela definição de polinômios que a gente vê no ensino médio, né? Divisão de polinômios, tá? A gente vai ver mais na frente. Então é isso, pessoal. Acho que por aqui tá bom, né? A gente vai ver as outras. Acho que dá tempo da gente ver todas. Vai sim. A gente já viu substituição simples e agora a integração por partes, né? Então creio que dá tempo da gente ver todas até o final até a realização da primeira prova. Mas não esperem essa lista de exercícios sobre técnicas, tá? Vão fazendo aqui os exercícios. O interessante é que vocês saiam da aula já fazendo os exercícios no mesmo dia, tá? Então é isso. A gente fica por aqui, então. Aqui eu coloquei já alguns arquivos, tá? Que pode ajudar vocês, tá? Então, entrem lá, visualizem e a gente se vê na próxima aula, beleza? Beleza, professor? Então é isso. Até a próxima.